salvação, mas uma palavra que pode mudar a sua vida hoje. Porque o poder não está no pregador, o poder está na palavra de Deus. E a Bíblia aberta é poder de Deus sendo ministrado nas nossas vidas. Então vamos orar então. Pai, glorificado e exaltado seja o Senhor nesse lugar. Que a partir desse momento não seja eu, que seja o Senhor falando, Pai, com a tua igreja. Espírito Santo, que o Senhor possa convencer a cada um aqui. Que nós possamos sair daqui nessa noite edificados, cientes, convictos de que o Senhor está conosco, Pai. Fale poderosamente a cada coração aqui, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na campanha Amigo de Fé. E eu quero saber como é que está o seu engajamento nessa campanha. Você tem orado e jejuado por 3 pessoas? Você tem dado o seu melhor? Você tem buscado um relacionamento com as pessoas que estão próximas a você? Como é que tem sido isso? Eu te peço com muito carinho que, se você ainda não está fazendo parte desse projeto, essa campanha da nossa igreja, que você hoje não saia daqui sem pegar o seu card, sem pegar a sua pulseira, para você participar desse projeto. Amém? Amém, gente? Eu tenho algumas perguntas importantes para fazer para você essa noite. Queremos a salvação das pessoas? De verdade? Entendemos que de fato essa é a missão de todo cristão? Por que será, meus amados, que muitas vezes convivemos com pessoas e não mudamos a vida dessas pessoas? Por que será que muitas vezes convivemos com essas pessoas e essas pessoas não se convertem? Por que a maioria das pessoas que estão à nossa volta não estão sendo transformadas? Ou será que você não reconhece que uma vida abundante é somente em Cristo? Você concorda comigo que algumas pessoas, elas nunca entrarão numa igreja por vontade própria? Existem muitas pessoas que elas não vão entrar nesse lugar de forma espontânea. Por isso, o Espírito Santo de Deus te capacita todos os dias para você ser um agente do reino. Porque quando você está no seu trabalho, você é um agente do reino lá. Quando você está na faculdade, você é um agente do reino lá. Quando você está na sua rua, você é um agente do reino. Quando você está comendo um açaí com seus filhos, você é um agente do reino naquele lugar. O Espírito Santo de Deus, ele te toca para você ser um agente do reino. Porque nós precisamos entender, meus amados, que o sistema vem a nós, aquele sistema de cultos e programações, não vai funcionar para muitas pessoas que estão aí fora. Funciona muito bem para nós que estamos aqui, conectados, engajados. Agora, para o mundo que está sucumbindo, olha, muitas vezes não faz diferença. Não faz diferença. Entenda que você é a pessoa chamada para trazer essas pessoas que estão aí fora aqui para dentro. Sabe qual é a verdade de tudo? É que as pessoas de fato estão sedentas por Jesus. Um dia desse eu fui fazer um casamento, uma renovação de votos, e foi num deck na beira da praia. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a pregar, as pessoas começaram a ouvir e começaram a vir para poder escutar aquilo que eu estava dizendo. As pessoas vinham de barquinho, vinham de caiaque, foi impressionante. Sabe por que isso? Porque elas estão sedentas para ouvir a verdade que liberta. Elas estão sedentas porque elas estão vivendo uma mentira nesse mundo. Um mundo que fere, um mundo que machuca, um mundo que destrói. Mas nós somos os agentes do reino de Deus. Temos as palavras de vida eterna e é por isso que as pessoas estão sedentas querendo ouvir o que você tem para falar. O que você tem para falar? Só que hoje, meus amados, muitas pessoas não estão dando importância para a missão mais sublime que existe nessa terra, que é pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Muitas pessoas vêm até o culto, ficam empolgados com louvor, cantam, olha, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, pode morar aqui. Será que isso é uma verdade na sua vida? Será que de fato
O Espírito Santo de Deus está morando em você? Será que você realmente é o templo do Espírito Santo? Ou você canta isso por conta do arrepio na epiderme? Ou porque você acha a letra bonitinha? Nós precisamos entender que somos chamados pelo Senhor para destruir as obras do diabo. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. Tem muita gente que fala: Senhor, me dá poder. Senhor, eu quero poder. Você quer poder? Você quer poder? Você precisa entender algo importante aqui. O poder vem para a gente evangelizar. Não é para você sair fazendo coisas aí não. É para você evangelizar. Sabe por quê? Atos 1:8 nos afirma, Jesus falando com os apóstolos, com os discípulos: olha, receberão poder, mas receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo, meus amados, que Ele daria esse poder para quem decidisse ser testemunha. Isso é muito claro para a gente. E testemunha só pode ser quem vê os fatos, quem tem contato. Mas sabe qual é o problema de hoje? Muita gente quer o poder sem evangelizar e quer ser testemunha sem ter conexão, sem ver os fatos, sem conhecer. E ele fala: e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe por que Jesus diz isso? Porque o desejo de Jesus é que sejamos testemunhas dele em nossa casa, em nossa rua, em nosso bairro, em nossa cidade, no nosso país e no mundo inteiro. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. E aí, meus amados, o poder vem. Ele vem para os testemunhas que querem evangelizar, que querem mudar a história de pessoas, que querem anunciar de fato o evangelho da salvação. E quando nós olhamos para a Bíblia, olha, nós temos uma igreja que é modelo para a gente. E essa igreja é a igreja de Tessalônica. Por quê? Porque ela é um excelente exemplo de uma igreja que foi ganhando bairro. Ela foi transformando a vida das pessoas que estavam à sua volta. E aí, depois de ganhar o bairro, eles ganharam a cidade e foram aumentando o seu raio de influência espiritual sobre as grandes regiões. E quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, meus amados, lá está dizendo que o apóstolo Paulo, ele chega à cidade de Tessalônica e lá ele começa a igreja. E sabe o que impressiona nessa história, que está lá em Atos 17? É que Paulo esteve apenas 3 sábados naquele lugar. Você tem noção? O apóstolo Paulo chegou em Tessalônica e em 3 sábados ele planta uma igreja que muda a história do bairro, que muda a história da cidade, e essa igreja hoje é modelo para a gente. Você tem noção do que é isso, meus amados? O desafio nosso, olha, você precisa entender, sabe qual é o nosso desafio? É nós pensarmos por que as pessoas se convertiam através da pregação do apóstolo Paulo e dessa igreja de Tessalônica. Sabe por quê? Precisamos saber o que eles tinham, que hoje tem faltado à igreja atual. Nós precisamos saber disso. Para descobrirmos isso, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler o capítulo 1. 1 Tessalonicenses 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. O texto diz o seguinte: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e que no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês, da firmeza, da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder,
no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelos para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, ao ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Glórias a Jesus. Meus amados, qual é o contexto aqui? O apóstolo Paulo está aqui destacando o trabalho de perseverança dos cristãos da igreja de Tessalônica, dos tessalonicenses. Mesmo em meio às adversidades, a sofrimentos, a tormentos, olha, eles mantiveram a convicção e eles seguiram o exemplo do apóstolo Paulo. Eles foram seguindo os ensinamentos e o apóstolo Paulo era o modelo de alguém que seguia Cristo Jesus. Tanto que ele fala, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. E aí, meus amados, o exemplo daquele povo começou a influenciar outros cristãos de outras regiões. E isso, sabe o que causou? Um crescimento acelerado do reino de Deus. O reino de Deus foi sendo expandido. E aí, meus amados, é sobre isso que nós precisamos entender hoje. Por quê? Porque o nosso foco é transformar a vida de pessoas, é transformar cidades, é mudar nações. Esse é o nosso foco. O nosso testemunho aqui precisa impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Nilópolis precisa conhecer o que está acontecendo aqui. Toda a Baixada Fluminense precisa saber o que está acontecendo aqui. O Rio de Janeiro inteiro precisa saber o que está acontecendo aqui. Por isso nós precisamos influenciar, assim como influenciava a igreja dos Tessalonicenses. Eu quero pensar hoje, meus amados, com vocês sobre um tema muito importante. Por que os nossos amigos... Desculpa, gente. Como os seus amigos precisam te ver para que se convertam? O tema da minha mensagem hoje é essa. Como os seus amigos precisam te ver para que se convertam? Primeiro, eles precisam conhecer o evangelho do poder. Para que seus amigos se convertam, eles precisam conhecer o evangelho do poder. Pastor, por que isso? Olha, porque o evangelho que chegou lá aos Tessalonicenses foi um evangelho que em 3 semanas mudou aquele lugar. Foi um evangelho que em 3 semanas mudou tudo. Por quê? Não era só um evangelho de palavras, mas era um evangelho de poder de Deus, de poder transformador. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 1,16 que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Lá em Atos 1,8 vai dizer que receberemos o poder, o dunamis, que tem a raiz, meus amados, da palavra dinamite, explosão, explosivo, algo que é extremamente explosivo, que explode barreiras. E é esse poder que virá sobre nós, que está sobre nós, um poder de destruir barreiras, porque o nosso trabalho é destruir os muros que faz com que as pessoas não alcancem o evangelho da cruz. Nós somos destruidores de barreiras e construtores de pontes. Precisamos construir pontes para que pessoas conheçam o evangelho de Cristo Jesus. Ninguém aqui, meus amados, tem que ficar se contentando apenas com o ensino. O ensino, ele é importante, a gente precisa encontrar um equilíbrio. Porque muitas igrejas hoje estão vivendo somente o ensino, deixaram de viver o poder. Estão vivendo um momento de ceticismo total, um momento apagado.
E muitas igrejas só querem o poder e não são testemunhas, ou seja, é um falso poder. Porque o poder ele vem para quê? Para você testemunhar, não é para você ser vangloriado não. Hoje o que falta é esse equilíbrio, e eu declaro que em nome de Jesus, esse equilíbrio é o que nós temos aqui hoje. O evangelho do ensino, o evangelho do poder. Porque o evangelho, meus amados, o evangelho tem poder e esse poder transforma as pessoas de verdade. Já perceberam como que a igreja está lotada de ex alguma coisa? Um dia desse uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, esse negócio de igreja aí, a igreja está cheia de ex alguma coisa. Eu falei, tá mesmo. Inclusive esse pastor que vos fala, é ex alguma coisa. Você sabe por que é ex alguma coisa? Porque existe um Espírito Santo que tem poder para transformar qualquer história. E é por isso que a gente acredita em cada um. Pastor, você não conhece a minha história. Eu acredito, sabe por quê? Porque o Espírito Santo tem poder para transformar a sua história. O Espírito Santo tem poder. E é por isso que na igreja está lotado de ex-coisa, ex-alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa importante aqui. Se você ainda não é ex alguma coisa, hoje é o dia, hein? Hoje é o dia que você vai sair daqui testemunhando: olha, eu sou ex isso, eu sou ex aquilo, porque eu fui numa igreja lá em Nova Iguaçu, uma igreja cheia do poder de Deus, e essa igreja, o poder de Deus estava lá, o Espírito Santo estava lá, e Ele transformou a minha vida lá hoje, e eu saio desse lugar como ex alguma coisa, em nome de Jesus. Você precisa entender isso. O poder, ele tem, está disponível para testemunharmos, para falarmos quem Jesus é e a obra redentora de Cristo. Um dia desse eu escutei uma história de um homem que queria muito poder. Ele ficava falando que queria poder. E aí sabe o que ele decidiu fazer? Fez um pacto com o diabo. Ele falou: eu quero poder, você vai me dar poder? O diabo falou: claro que eu te dou. E ele fez um pacto. E aí o diabo falou com ele: olha, você vai fazer 3 coisas. Você vai fazer 3 coisas que, se você fizer direitinho, do jeito que eu estou te explicando, você vai ter poder. Eu vou te dar o poder. E aí, qual é a primeira coisa? Falou: você vai no cemitério tal e você vai comer um pedaço do corpo que está em tal lugar. E aí ele foi. Chegou lá, pagou para poder ter acesso ao corpo. Foi lá, pegou um pedaço e comeu. Esse é o diabo, gente. A gente não tem nem que se assustar com um assunto desse, porque esse é o diabo, ele é podre assim mesmo. Ele é podre. E aí, segunda vez, o que eu tenho que fazer? Você vai comer mais um corpo. No cemitério tal, você vai lá, tem um corpo lá te esperando. Ele foi. Pagou, comeu mais um pedaço. Quando ele chegou no terceiro, falou: você vai no cemitério tal. Ele foi lá. Pagou. Quando retiraram a pessoa, quando ele foi comer, ele conta que o diabo apareceu na frente dele. E o diabo falou: não toca nesse corpo e sai daí agora. E ele entrou em desespero. Ele falou: como é que é isso? E ele foi para casa. Ele foi para casa, ele ficou a noite toda sem conseguir dormir, tentando entender por quê. Porque ele já tinha comido 2 e aí no terceiro ele não pôde comer. O próprio diabo apareceu para ele, mandando ele sair dali. E aí ele foi pesquisar. Ele foi buscar entender o que estava acontecendo. Sabe o que tinha acontecido? Aquele corpo ali, ele procurou saber quem era aquela pessoa que tinha sido enterrada. Tinha sido uma menina que era uma adoradora, uma menina santa que buscava o Senhor. E aí, meus amados, sabe o que isso nos ensina? A mesma coisa que ele aprendeu. Ele falou: olha, eu estou buscando poder com o diabo, e ele não tem poder para eu tocar numa pessoa que está morta. Eu quero esse Jesus que essa menina servia. Sabe por quê? Porque mesmo morta, ela continua tendo poder. Sabe por quê? O poder de Deus, quando ele vem sobre a sua vida, é ilimitado. Você foi chamado para viver o evangelho de poder e transformar a vida das pessoas. Deixa eu te falar, mesmo morto, você pode mudar muitas vidas para a honra e glória de Jesus. Aleluia! Glórias a Deus! Você precisa entender isso hoje. Já chegou a hora, gente, de nós vivermos o evangelho raso e sem graça. Ei, nós estamos sendo chamados para mudar uma geração. A gente precisa chegar no nosso trabalho e apresentar o evangelho do poder, aquele que cura câncer, aquele que transforma vidas.
que tira a pessoa das drogas, da prostituição e apresenta Jesus, o amor de Jesus para elas. Precisamos apresentar esse evangelho do poder. O que faz a diferença na vida dos seus amigos, deixa eu te falar, não são os discursos bonitos não, sabe? Porque as pessoas estão cansadas de discursos bonitos. É o poder de Deus sobre a sua vida. É o poder de Deus. E entenda que esse poder é ilimitado, mesmo morto. O diabo não pode nem te tocar. Nem te tocar. Pastor, o que os nossos amigos precisam ver em nós para se converter? Segundo, precisam ver em nós o evangelho firmado na palavra. Precisa ver, sabe por quê? No versículo 5, na parte B, ele vai dizer, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Paulo está dizendo aqui, meus amados, que o evangelho chegou em Tessalônica em plena convicção. Sabe por que isso? Isso está se referindo à firmeza doutrinária que o apóstolo Paulo pregava. Paulo, ele tinha convicção daquilo que ele ensinava. Ele não inventava não. Ele não inventou uma nova teologia para experimentar milagres, não. Paulo pregava a palavra. Simplesmente a palavra de Deus. Você precisa entender hoje que seus amigos só vão se converter de verdade se vocês apresentarem para eles a palavra de Deus. Sabe por quê, meus amados? Nós somos os responsáveis por tirar o povo do engano. Nós somos aqueles que mostramos a verdade, mas não é a verdade que achamos não, tá? É a verdade que está na palavra de Deus. Agora tem um detalhe. Sabe por que muita gente não quer ouvir a palavra da gente? Porque nós não estamos fazendo com amor. A verdade é que muitas vezes somos intolerantes, tá? E quando eu digo intolerância, não é para você aceitar aquilo que ele fala não, mas é para você ser uma pessoa amorosa. Para você entender que a pessoa está sendo enganada e o que vai libertar ela não são suas palavras não, porque você não tem poder de convencer. Esse é o trabalho do Espírito Santo. E entenda qual é o seu trabalho e qual é o trabalho do Espírito Santo. Faça somente o teu e confie no Espírito Santo para fazer o dele. Mas a gente quer convencer as pessoas empurrando o evangelho goela abaixo. E nós estamos fazendo com que as pessoas não queiram saber do evangelho. A gente precisa entender isso. Nós estamos ferindo as pessoas, meus amados, porque queremos falar e fazer algo além do que a palavra de Deus diz. Entenda que se você quer mudar a vida das pessoas que te cercam, você não precisa fazer nada além do que pregar a palavra para elas. Você não precisa de técnicas de coach, não. Você não precisa de autoafirmação, não. É o evangelho que cura. Você não precisa fazer nada além do que pregar a palavra, não. Até porque quando você vai para a palavra, meu Deus, 1 João, você quer convencer um amigo, você tem um amigo que está com dúvidas, você precisa ensinar fé para ele. Como? 1 João 5,4 vai dizer, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ele está com medo? Você vai ler para ele, Salmo 23,4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Ele está pecando? Você vai ler para ele 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se eles estiverem cansados e ansiosos, Isaías 40:31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Se eles estiverem sendo enganados com falsas doutrinas e outras religiões, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A gente só precisa disso. A gente só precisa disso, palavra de Deus. A igreja de Cristo precisa voltar para a palavra. Precisamos tirar as nossas Bíblias do Salmo 91, que está no armário cheio de poeira há anos. Precisamos mergulhar nas Escrituras. Sabe por quê? Palavras, sem ser a palavra de Deus, são apenas palavras. E até papagaio fala. Até papagaio fala. Palavras, o vento leva.
Agora a palavra de Deus é que transforma vidas, é a que muda o nosso ser, é que transforma histórias, é a palavra de Deus. Um dia desse, a minha esposa estava fazendo a prova do seminário, e aí era a prova de homilética. Aí os alunos precisavam pregar 7 minutos, e aí eu estou lá assistindo ela para poder fazer a prova, né, esperando a vez dela. Aí vem um rapazinho muito simples, com blusão grande assim, todo muito simples, falando de uma forma muito simples. Você via que ele não tinha tanto estudo. E ele falou assim: gente, antes de falar aqui a minha pregação em 7 minutos, eu queria dizer algo aqui. E ele começou a falar que ele era uma pessoa muito cética, que ele não acreditava nisso que as pessoas falam que é o evangelho. E aí, ele era catador de lixo. Catador de lixo. Ele estava catando lixo, eu não sei se para comer ou se para vender, para fazer alguma coisa, eu não sei. Mas ele falou que catava lixo. E ele falou que está catando lixo. Teve um momento que ele achou um saco estranho, assim, quando ele abriu tinha uma Bíblia. Tinha uma Bíblia. E ele contou, meus amados, olha, eu não acreditei naquilo que ele contou. Ele falou que quando abriu a Bíblia, que ele começou a ler a Bíblia sozinho, ele caiu de joelhos e falou: eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu aceito esse Jesus, eu quero esse Jesus. E hoje está pregando o evangelho para todo mundo, está sendo transformado dia após dia. E um detalhe, ninguém precisou pregar para ele, sabe por quê? A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é suficiente, é tudo que nós precisamos. É a palavra. Ele falou: ninguém pregou para mim, ninguém pregou, mas eu peguei a palavra, é por isso que eu sou apaixonado pela palavra. Ei, você precisa voltar para a palavra. Tem muita gente decidindo ser enganada porque é falta de palavra. Qualquer bobagem que fala, as pessoas acreditam e vão atrás dessas heresias. Mas nós não abrimos mão da palavra, porque acreditamos que a palavra é suficiente para transformar vidas. Meus amados, nós precisamos apresentar esse evangelho para as pessoas. Peça a Deus criatividade. Chega no seu trabalho na segunda-feira, pega post-it, coloca vários versículos, vai espalhando por todas as mesas. Compra um bicho, está chegando aí a Páscoa. Você vai dizer: olha, a Páscoa não tem a ver com coelho não, tem a ver com cordeiro. E você vai pegar os textos que embasam isso. Mas sabe qual é o problema? A gente quer falar mal do coelho o tempo todo, e a gente deixa de falar do cordeiro. Seja estratégico, pede a Deus discernimento, peça a Deus maturidade espiritual, peça a Deus para abrir os olhos dessas pessoas, mas seja você um agente do reino na vida delas. Seja você o agente do reino. Agora tem os bombonzinhos personalizados agora, manda fazer, faça um investimento, dê para todo mundo o seu trabalho, inclusive para o teu chefe, para ele parar de te perturbar. Tem gente que reclama do chefe. Oi, não reclama do chefe não, sabe por quê? Se ele é chato, a culpa é sua, porque você não está evangelizando ele. Um dia desse estava reclamando, falando do meu vizinho ouvindo Raça Negra, e o Espírito falou comigo: a culpa é sua. Ele poderia estar ouvindo qualquer outra coisa, mas ele está ouvindo Raça Negra porque você não fala de mim para ele. Simples. A gente só reclama, mas a gente precisa entender o nosso papel e principalmente a nossa negligência. Nós precisamos entender isso. Não podemos, meus amados, pregar parte da Bíblia e não podemos de forma alguma adulterar a Bíblia para agradar pessoas. Eu lembro quando eu cheguei em Duque de Caxias para pastorear, meus amados, toda semana o Espírito Santo falava comigo palavras assim, gente, o Espírito Santo me direcionava para liberar palavras para a igreja assim que doía. Porque o primeiro a receber a pancada sou eu no meu quarto. Sou eu no secreto. Ele fala comigo: olha, o direcionamento é esse aqui, hein? E eu ia todo domingo para a igreja. Eu pregava. E as pessoas: pastor, foi doído hoje. Eu falei: mas ele está tratando a gente. E aí na outra semana, outra ripada: pastor, está doído. Eu falei: ele está tratando a gente. Terceira semana, a mesma coisa. Até que começaram os testemunhos. E sabe o que eu percebi? Que Deus é maravilhoso.
que por mais que a gente sinta dor, Ele está tratando coisas importantes na gente, sabe por quê? Porque a palavra dEle dói, pode até doer, mas ela é viva e eficaz, e ela transforma a nossa vida. Uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, se você continuar nessa pegada aí, a igreja vai ficar vazia de membros. Eu falei: se ficar vazia de membros, está tudo bem, o que não pode ficar vazia de discípulos. A gente tem se enganado muito. Membro de igreja não tem responsabilidade com a igreja, mas nós estamos aqui para formar discípulos de Cristo, aqueles que pegam a sua cruz e que seguem de fato Jesus. Palavra de Deus. Hoje tem muita gente que quer adulterar a Bíblia, quer reinterpretar a Bíblia. Vocês já viram? Quanta gente hoje que prega o Evangelho, mas de fato não vive o Evangelho. Quantas pessoas? Porque se tornou conveniente para eles. É conveniente reinterpretar a Bíblia na área financeira, sabe por quê? Porque gosta de reter dízimo. Claro. É conveniente falar de casamento, reinterpretar casamento, sabe por quê? Porque não é uma pessoa de fé. É adúltero, é adúltera. Então é conveniente, meus amados. É muito conveniente apoiar qualquer movimento, para quê? Para ser aplaudido. Eu vou apoiar aí quem fica com esse negócio de linguagem neutra, quem fica falando, tratando mal as nossas crianças, querendo despertar coisas terríveis nas nossas crianças. Você vai se calar para isso? Tem muito pastor que agora se calou com medo, mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Nós pregamos o Evangelho de Cristo, não temos medo nenhum de pregar o Evangelho da verdade. Nós não vamos nos calar, com muito amor vamos falar. Não mexam com as nossas crianças. Não mexam. Nós temos o embasamento da palavra de Deus e vamos seguir a palavra de Deus, independente do que aconteça. Que você entenda isso e que você viva isso em nome de Jesus. O que os nossos amigos, pastor, precisam ver em nós para que se convertam? Terceiro, precisam ver o Evangelho com a autoridade de uma vida santa. O apóstolo Paulo aqui afirma que os tessalonicenses sabiam como tinha sido o procedimento dele na pregação do Evangelho, e como era o amor do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo: olha, eu fui irrepreensível. Por quê? Porque eu estava pregando e estava vivendo aquilo que eu pregava, e vocês sabiam disso. Vocês não foram enganados não. Tudo aquilo que eu preguei, olha, eu era o primeiro a fazer. É isso que Paulo está dizendo. Aí a pergunta que fica para a gente essa noite é: será que a gente tem feito isso no nosso ambiente de trabalho? Será que a gente está pregando e está vivendo? Ou a gente nem está pregando e muito menos vivendo? Como é que tem sido a nossa postura, meus amados? Nos lugares onde o Senhor nos plantou? Porque você acha que nasceu nessa casa por acaso? Você acha que está nessa rua hoje por acaso? Nessa faculdade por acaso? Nesse trabalho por acaso? Você acha de fato? Você acha de verdade que é isso? Você acha que é a lua que te empurrou para lá? Que são as marés que estão movimentando e te empurraram para lá? Não! É o Espírito Santo de Deus que tem propósito na sua vida, que está dentro de você, esperando algo de você. Nós precisamos entender isso, meus amados. A igreja de Tessalônica, olha, que exemplo para a gente. Por quê? Porque eles eram maduros, eles sabiam que Deus tinha propósito na vida deles. E até o sofrimento, olha, até os sofrimentos fizeram eles crescerem. Sabe por quê? Porque eles entendiam que os sofrimentos, as lutas e as dificuldades era por propósito. A gente precisa entender que se de fato a nossa vida está nas mãos do grande eu sou, tudo que acontece é para a glória dele. Uma coisa é você pecar e pagar a conta do pecado. Outra coisa é você batalhar pela santidade, você buscar a santidade, você buscar agradar a Deus todos os dias e viver alguns desafios. Você precisa entender isso, meus amados. Nós precisamos viver o que pregamos. Se a vida do mensageiro estiver em pecado, não haverá autoridade espiritual.
Pastor, eu já estou tantos anos na igreja, eu nunca vivi um milagre, eu nunca expulsei um demônio, eu nunca ganhei pessoas para Jesus. Talvez esteja faltando em você a autoridade espiritual. Por isso, arrependa-se e creia no Evangelho de Cristo. Se você fizer isso, a autoridade espiritual vem. Meus amados, nós precisamos mudar a nossa vida. Será que você sai daqui disposto hoje a fazer alguns ajustes na sua vida? Você sai disposto hoje? Sai disposto hoje entendendo, falando assim, olha, Senhor, Tu falou comigo aqui, eu estou disposto a mudar, eu preciso do Teu Espírito na minha vida. Você precisa sair daqui hoje com esse sentimento. Essa palavra não foi para a pessoa que está do seu lado, não, foi para você mesmo, foi para mim, foi para todos nós. Deus está querendo nos levar para lugares mais altos. Chega do evangelho raso e sem graça, que não está mudando a vida das pessoas. Para fechar, meus amados, eu vivi algo sobrenatural um tempo atrás. Eu tinha um amigo que a gente saía junto para beber na época. Bebia junto, antes de ter um encontro com Jesus, a gente saía junto. Era uma pessoa muito bruta, brigava com todo mundo na rua. Eu cansei de separar a briga dele na rua. Quantas vezes? Muito violento. E aí o que aconteceu? Eu tive um encontro com Jesus. Logo em seguida, eu comecei a trabalhar com ele. Olha, que coisa de louco, né? Logo que eu tive um encontro com Jesus, eu comecei a trabalhar com ele. E aí, direto, aconteceu algumas coisas e eu sempre renunciando errado para fazer o certo. E ele sempre me olhando. E eu sempre pregando o evangelho para ele. Só que ele nunca era transformado. O Senhor, ele precisa ser transformado. Eu tenho pregado para ele, eu tenho chorado por ele, eu tenho orado por ele. E eu continuava fazendo isso. E de vez em quando vi uma proposta, eu renunciava e ele estava me olhando. E ele estava me olhando. Ele sempre de olho nas minhas, no que eu fazia. E aí, meus amados, esse rapaz começou a viver coisas terríveis na vida dele. Um belo dia, ele chegou na minha casa. E ele falou assim, olha, eu não aguento mais. Você prega o evangelho para mim. Você chora, você ora. Mas o que de fato tem mexido comigo é a sua postura diante das propostas que chegam até você. E aí sabe o que aconteceu? Ele falou, eu quero entregar minha vida para esse Jesus. Eu quero que esse Jesus que está transformando a sua vida, transforme a minha também. E aí eu orei por ele. Ele entregou a vida a Jesus. Fizemos o curso de batismo, eu batizei ele. Ele se tornou líder de célula. Começou a multiplicar célula, tem evangelizado muitas pessoas. Muitas pessoas entregando suas vidas a Jesus. Por conta do testemunho e da pregação dele. E aí, meus amados, esse homem tem se tornado um homem de fé. E a fé dele é uma fé inabalável e tem transformado a vida de tanta gente. Sabe o que aconteceu um dia desse? Para a honra e glória do Senhor? Roubaram o carro dele. E ele era motorista de aplicativo. Detalhe, o carro não tinha seguro. Faltavam dezenas e dezenas de prestações a serem pagas. E aí, quando fizeram isso, os bandidos queriam matar ele. Só que ele fugiu, ele conseguiu correr, fugiu. Não morreu. E aí, quando ele falou comigo, ele falou, olha, eu sei que eu estou passando por isso, mas eu não vou esmurecer, porque eu conheço o meu Deus. Ele falou, esse carro vai ser achado, esse carro vai ser encontrado, meus amados. Ele falava isso. Mas eu vou confessar para vocês que eu não acreditava muito, não. E aí ele declarava isso. 30 dias se passaram, nada do carro dele. Um belo dia ele está em casa, um amigo dele liga e fala assim, está vencendo uma prestação hoje, né? Ele falou, tá bom, vou pagar aqui. O amigo pagou, nem prestação atrasada ficou. O que aconteceu com ele? Ele continuou dando a célula dele, indo para a igreja, vivendo exatamente aquilo que ele estava vivendo, pregando o evangelho, cuidando de pessoas, ajudando a transformar a vida de pessoas. E as pessoas que estavam à sua volta ficavam enlouquecidas, porque olha, você não está recebendo nada, você não está trabalhando, você perdeu um carro, você está pagando várias prestações aí, tem muitos para pagar. O que está acontecendo com você? Ele falou, olha,
o meu Deus vai me devolver o meu carro. Isso tudo é para glorificar o nome dele. E aí, meus amados, ele estava contando que quando roubaram o carro dele tinha muitos problemas. Precisava fazer muitas manutenções, estava com a caixa de marcha ruim, estava com 2 pneus ruins, estava com o retrovisor quebrado, estava com muitas coisas para fazer. E aí ele estava lembrando esses dias que exatamente no dia que fez 2 meses que o carro dele tinha sido roubado, ele recebe uma ligação. Ele estava na célula, dando a célula, com o mesmo afinco, com a mesma paixão. E aí ele recebeu a ligação da Polícia Civil, mandando ele até a cidade da polícia. Quando ele chegou lá, sabe o que ele encontrou? O carro dele estava lá. E aí o policial falou com ele: olha, faz um 360 no teu carro aí para ver se está faltando alguma coisa, o que está faltando. E aí ele voltou para casa. E ele contou para a célula, ele contou para todo mundo. Sabe o que aconteceu? Os bandidos que roubaram o carro dele arrumaram a caixa de marcha, colocaram 2 pneus novos, arrumaram o retrovisor, arrumaram o carro dele todinho. E os bandidos foram presos e conseguiram recuperar o carro dele. E aí a fé desse garoto me chamou a atenção. E o Espírito falou comigo. Quando ele exatamente falou isso comigo, me contou essa história, o Espírito falou comigo: olha, você está entendendo o poder de alguém que decide viver uma vida santa? Porque aquele homem tinha uma vida mundana, ele fazia coisas terríveis, mas o Evangelho de Cristo, o Evangelho do poder, o Evangelho firmado na palavra, o Evangelho que faz com que uma pessoa que é desafiadora, que tem um monte de problema, se torne alguém que busca a santidade todos os dias. Olha, esse Evangelho dá testemunho. E por conta desse fato, muitas pessoas estão vivendo uma fé inabalável hoje, porque viram o testemunho dele. E aí, quando ele contou isso para mim, eu falei: o Senhor tem tanto poder, e o diabo é tão limitado, que Deus vai usar o diabo para abençoar um escolhido. Gente, que nós possamos aqui fazer uma aliança hoje. O Senhor está te chamando. Ele tem pressa. Você precisa entender o seu papel no reino. Não dá mais para continuar da mesma forma. A inércia precisa fazer parte do seu passado. Você precisa avançar. Você precisa alcançar as pessoas e salvar essas pessoas. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele está voltando. Nós precisamos entender essa urgência. Ele está voltando e nós estamos aqui para apresentar todas as pessoas à nossa volta para Ele. Fala: Senhor, obrigado porque o Senhor me deu poder, autoridade. O Senhor me ajudou a cuidar e ganhar de todas essas pessoas. Nós precisamos entender o nosso papel, meus amados. Por isso, o que nós precisamos fazer para que os nossos amigos se convertam? Nós precisamos acreditar que o Espírito Santo que está dentro de nós está nos impulsionando para vivermos coisas ainda maiores. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos abençoe.